Olá, amigos! Como estão vocês? Desejo que estejam bem e felizes. Hoje trago mais uma explanaçãozinha aqui para vocês a respeito do perdão. Que assunto, não, gente? Olha, Jesus acolhendo uma pessoa que não consegue perdoar. É importante que não sejamos essa pessoa, que sejamos sempre acolhidos pelo Mestre, mas não pela falta de perdão. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Na Bíblia Sagrada, encontramos em Marcos, no capítulo 11, versículo 25, o seguinte texto: E quando estiveres orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, Jesus pedindo, perdoai-lhe, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. A Bíblia sempre nos chamando às reconciliações, né? Também em Efésios, no capítulo 4, versículo 32, diz assim: Antes, sede uns para com os outros bondosos e compassivos, perdoando-vos uns com os outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo, sempre nos convidando. Em Colossenses também, no capítulo 3, versículo 13, a seguinte explanação: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, sempre nos chamando à prática do perdão. Kardec também dedicou grande parte de sua vida à compreensão do perdão. Para ele, o perdão não é apenas um ato religioso, mas uma necessidade intrínseca à nossa evolução espiritual. Sem dúvida nenhuma. Concordo em gênero, número e grau com a Kardec, né? Esse maravilhoso sábio que nos abençoou com a codificação. Então, na verdade, ela não é um ato religioso, ela é um ato necessário à nossa evolução espiritual. O perdão existe até como lei natural do universo. No Livro dos Espíritos, ele diz que, assim como a gravidade, a lei da gravidade, ela é um natural. Ele rege as relações entre os seres humanos, tanto na vida terrena, gente, quanto na vida pós-morte. Entre aspas, porque a morte não existe. Passagem de dimensão. O perdão como a justiça divina. Deus compreende as nossas limitações e nos oferece novas oportunidades através do perdão, desde que haja um arrependimento sincero e a nossa disposição de mudar. Muitas propostas reencarnatórias, quando os mentores geneticistas espirituais planejam as nossas encarnações, o perdão paira sempre como fator de extrema importância. Quantos pais que não vêm junto com filhos para que, através das experiências na carne, consigam perdoar uns aos outros? Então, é muito importante lembrarmos dessa questão. O perdão está vinculado também à lei de causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Ao perdoarmos, libertamo-nos das energias negativas que foram geradas pelo ressentimento e evitamos novos sentimentos. Então, quando a gente perdoa, existe uma chamada, o perdão é libertação. E é verdade. Só que a explicação mais clara que eu vejo é essa: é uma libertação das energias negativas. Quando nós nos importamos demais com alguém, nós nos importamos a energia dessa pessoa. E quando nós nos mantemos ligados a alguém pela falta de perdão, existe um negativismo tão grande, existe uma mágoa, que é a má água que nós ficamos no nosso corpo. Então, a tendência a nós adoecermos pela falta de perdão é muito grande. O perdão, ele tem essa conexão negativa. Ele é um agente causador de uma conexão negativa. Então, quando nos importamos com alguém, como eu disse, importamos para o nosso campo energético este alguém. E imagina se estivermos negativados com este ser. Com o perdão, nós conseguiremos libertar-nos dessas amarras que nos unem aos outros. E vejam bem, se nós estamos ligados a alguém pela falta de perdão, que energia que nós teremos? Energia de mágoa, se você não respondeu à altura, de ofensa, de arrependimento, de orgulho. A falta de perdão, ela carrega em
si uma gama de sentimentos muito negativados, que faz com que nós baixemos a nossa frequência. E após a morte, a gente vemos que a passagem, né? A falta desse perdão, ele vai também percorrer, vai levar com você a falta de perdão, porque a vida após a morte é uma continuação da vida terrena. Nós, gente, não damos saltos quânticos apenas porque desencarnamos. Nós mudamos de uma dimensão para outra, perdemos o corpo físico e ficamos com os nossos sentimentos, sejam eles negativos ou positivos. E quem nos julga é a nossa consciência, porque nós vamos repassar o nosso filme da vida aí e vamos ver que tem pendências, tem pendências. Tem pendências. E a nossa energia ficará de uma maneira muito difícil. Existe a metafísica da saúde. Tem muitas mulheres hoje, falando como médica e até mais na minha área, que desenvolvem miomas, né? Chega a ter uma estatística de 1/3 das mulheres e 50% quem já tem a história, né? Genética. E muitas mulheres desenvolvem os miomas pela falta de perdão de um caso, de um relacionamento afetivo. É muito importante, já que nós construímos doenças, que nós desconstruamos essas doenças, curando essa questão do perdão. O perdão, nesse mundo espiritual, nós vamos saldar nossas dívidas kármicas e temos a oportunidade de evoluir. Quando nós desencarnamos pós o trabalho de um perdão, a evolução acontece de uma maneira importante. Como perdoarmos? Reconheça seus sentimentos e sinta-os. Vai vir raiva, virão tristezas, dores, enfim, nada gostoso, gente. Não vai vir nada assim, ai, comi uma mousse de chocolate, ai, tomei lá um suquinho. Não, virão sentimentos negativos. E quem os sente, mesmo que você sinta-os em relação a outra pessoa, o que vai acontecer? A qual você não perdoou? O que vai acontecer? Esses sentimentos estarão com você, fazendo o quê? Te deixando lindo, maravilhoso? Não. Te deixando, às vezes, doente. Como eu expliquei na aula sobre a doença do campo espiritual, eu pontuei o perdão para vocês, que vai baixar nossa frequência vibratória. E o pior, gente, se nós fôssemos só o campo físico, até que dava para aguentar. Mas nós estamos num mar de energias extrafísicas também. Então, atrairemos espíritos nesta frequência, entidades que estão vibrando nessa frequência. E quem não tem um algoz lá de uma vida que você não agiu de forma tão bonitinha, esse daí virá aproveitando aquela raiva, aquela tristeza e te fará adoecer. Como você vai perdoar? Você tem que perceber como muda a sua vibração quando pensa naquela pessoa. E quanto tempo de vida você gasta nisso, gente? Quanto tempo de vida? E você gasta energia vital. Poderia te deixar mais saudável, mais feliz, mais alegre. É muito importante que nós exercitemos o perdão. Como a gente deve perdoar? Compreenda a situação. Tente entender as razões que levaram a pessoa a te prejudicar naquele momento. E somos espíritos imperfeitos e passíveis de erro. Então, quando Jesus fala, atire a primeira pedra, quem de vocês nunca pecou? As pessoas vão saindo e sabem que nós somos passíveis de erro. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos seres em aperfeiçoamento aqui na Terra. Por isso que nós nascemos com o corpo, que é, na verdade, o nosso depositório de nossas energias. Eu me lembro, gente, que recentemente até, eu tenho problema de asma, né? Que eu já busquei. Estou buscando ainda. Talvez eu nem encontre a causa nessa vida, mas o que acontece? Eu estava numa reunião espiritual e nunca pergunto sobre minha questão física, né? A gente vai com o intuito de ajudar as pessoas. Mas eu perguntei para um dos mentores, eu falei, por que eu estou tendo tanta asma? Aí ele deu risada e falou, filha, você vai ficar sufocada se você não perdoar aquela pessoa. Eu falei, nossa. Aí ele disse assim, eu falei, mas eu não quero ficar perto dela. A espiritualidade falou assim, não precisa ficar perto. Isso é uma questão do Evangelho segundo o Espiritismo. Você
precisa perdoar. Amará os seus vossos inimigos. Mas amará não significa ficar grudado, namorar, casar. Amará significa respeitar e perdoar. Até porque, muitas vezes, a pessoa não vibra numa energia como a sua. Então, as convivências são meio que quase que incompatíveis. Então, não entendam que perdoar é significar ficar abraçado. É significar relevar e entender o tempo de evolução daquela pessoa. Como perdoar? Qual o caminho? Vamos compartilhar nossos sentimentos com alguém de confiança, amigo, familiar ou terapeuta. Ter uma perspectiva mais ampla da situação. Como eu disse para vocês, nós nunca estamos sozinhos. Às vezes você tem aquela intuição. Vai lá e conversa com aquele amigo. Com certeza, o mentor daquele amigo vai se conectar com o seu mentor e vai pedir a esse amigo que diga coisas para você. Gente, quando eu percebi nessa questão do perdão, que todos somos passíveis de erros, que a pessoa pode dar uma deslizadinha, às vezes deslizadona para você, mas foi um deslize. Então, vamos caminhar, nada é por acaso. E essas pessoas para as quais nós devemos perdoar, o que acontece? São pessoas que são mestres para a gente. Quanta coisa a gente aprende. E outra, gente, só em pensar que se você se perdoar alguém e a você mesmo, você vai sentir que alívio. As dores vão melhorar, você deixa de ser rígido. Quantas pessoas que não têm rigidez articulares? Falta de perdão. Tá rígido ali, ó. Joelho trava, dá artrose. Mesma coisa quadril. Às vezes não consegue nem caminhar mais. Por quê? Porque está com falta de perdão. Então, perdoarmos significa praticar a compaixão. Jesus falou, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não. Deveis perdoar 70 vezes 7 vezes. Então, gente, que mal faz a gente perdoar aí uma meia dúzia de pessoas? Não é verdade? Precisamos perdoar. Pratique o autocuidado. O autocuidado traz muito benefício. Por exemplo, se você tem uma falta de auto-perdão, mas você vai lá, você fala, eu vou cuidar de mim, vou fazer uma dieta, vou fazer um exercício, vou dar risada, vou buscar amigos agradáveis, vou sair, passear, vou cuidar de mim, vou cuidar da minha aparência. Isso tudo também melhora o seu campo de energia e vai fazendo com que você venha aos poucos praticando o perdão a si e ao próximo. E buscar tratamentos, busquemos tratamentos medicamentosos, como eu disse, psicoterápicos, holísticos. E eu descobri nessa minha busca aqui, gente, com vocês, existem florais específicos. A linha de floral de Saint-Germain são florais muito fortes, tem uma energia muito boa. E eles têm a fórmula Me Perdoe. Aí eu me lembrei que ela é composta por várias essências, inclusive a rosa rosa, que é uma essência que acessa a nossa divindade. E eu me lembrei no Me Perdoe do Ho'oponopono, que é aquela técnica havaiana, que fala 3, 4 palavras. Me perdoe, sinto muito, sou grato e eu te amo. Então, você dizendo essas palavras, você vai como se estabelecesse um mantra e vai limpando as energias. Às vezes você perdoa até aquilo que nem está a nível do seu consciente. São 108 vezes que a gente repete, né? Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Os florais de Bach, Star of Bethlehem, que é para trauma, Walnut para mudança de dimensões e o Willow. E os florais de Minas, Artemisia, Cássia e Pinus. Então vou fazer aqui umas considerações gerais para nós. Primeiro, que consigamos perceber as situações e pessoas que ainda não perdoamos. Podemos até fazer uma listinha. Primeiro será nós mesmos, consigamos perceber a nossa falta de auto-perdão. Que quantas vezes nos alfinetamos, porque eu estou gorda, né? Estou acima do peso, porque eu só procrastino, porque eu não falo o que eu sinto para o meu cônjuge, porque eu não pontuo as questões pertinentes que eu gostaria de discutir com a minha família, é aquele chefe que eu precisava encontrar um momento para eu falar com ele acerca da maneira como eu estou trabalhando, como eu gostaria de ter a oportunidade de trabalhar de uma maneira diferente. Então, que consigamos perceber, que façamos até essa lista e que possamos perceber atrás de nós, atrás da nossa falta de perdão, um ego, uma vaidade. Eu acho tão bonito quando você vai e perdoa. Você, muitas vezes, a lei humana, a nossa justiça terrena, muitas vezes nos condena.
pena. E muitas vezes, ao invés de irmos lá e pedirmos perdão, a gente faz o quê? Se revolta. Eu não merecia isso. Será que não merecia? Gente, a gente enxerga só na linha reta. Deus enxerga depois da curva. Então, existem forças maiores que conspiram sempre para nossa evolução. Que trabalhemos em nossos corações, gente, os benefícios do perdão aos outros e a nós mesmos. Ou seja, que consigamos respirar aliviados, sem doenças, sem ficarmos sufocados, como eu quase fiquei por um bom tempo. Que exercitemos a compaixão, entendendo que cada um tem um tempo de evolução e que a pessoa sempre acha que está fazendo melhor. Com essa prática do perdão, a compaixão está ligada ao perdão. Que não nos sintamos ofendidos por pequenas coisas e deixemos de perdoar alguém. Como o próprio Gandhi disse: mestre, você deixou de perdoar alguém? Nunca ninguém me ofendeu e eu não precisei perdoar. Olha a grandeza. Que possamos caminhar em nossa vida imitando Jesus. Pai, perdoai-lhes os que essas pessoas, porque ainda não sabem o que fazem. E que sigamos o exemplo do nosso Mestre Jesus. Em todos os momentos, as questões são discorridas na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo e em inúmeras leituras que disponibilizam hoje. Então, que possamos, gente, olhar para nós e exercitarmos o perdão hoje, sempre e em muitas outras existências. Agradeço vocês, peço que, por favor, se sentirem nos seus corações, que se inscrevam no canal, que me enviem sugestões de temas, que curtam o canal, que ativem o sininho para que vocês recebam sem esforços as mensagens que nós traremos. Essas mensagens, elas são divulgadas todos os domingos. É aquela coisa, né, gente? Domingo, a gente às vezes não tem uma boa programação, né? Então a gente vai oferecer algo que vai tocar o coração e trazer consciência. Por mais que nós não aprendemos nada de cada liçãozinha que eu trago, alguma sementinha fica, porque a espiritualidade está cuidando de todos nós. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus, fiquem na paz e na alegria sempre. Namastê.